Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 23 de agosto de 2024, falaremos sobre tecnologia, Google versus o Home Office, através de um SEO da empresa. Também vamos falar sobre fusões e aquisições. A dona da Pringles e a dona da M&M's juntas. Vamos falar sobre a fusão Mobile e Tokstok e também duas notícias aqui envolvendo Pets e Cobase, falando sobre CAD e sobre marketplaces. Por fim, temos a discussão do BTC Journal dessa semana, que é a relação entre filhos, né, a paternidade ou maternidade, e a promoção no trabalho. Por que que muitos profissionais brasileiros não foram promovidos depois de terem filhos? A gente vai falar sobre isso. E para me ajudar nessas discussões, estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Como vocês vão perceber pela minha voz ao longo desse episódio, estou terminando aí, encerrando uma gripe, né? Então já peço, desculpas que a voz vai estar mais monótona, né? Com eventuais tosses no meio do caminho. Mas vamos lá, vamos gravar. Bom, queria também agradecer aos nossos ouvintes pela compreensão, né? Afinal de contas, semana passada não conseguimos gravar. Aqui do meu lado, eu estava no Startup Summit, o evento de startups aqui em Floripa. Inclusive, Habib, usei as minhas habilidades de comunicação muito bem treinadas em sala de aula, né? Assim, não só pelo curso, pelas suas aulas, aulas do Bonini aí de comunicação, do Yuri, mas também por estar praticando isso no dia a dia, né, da sala de aula para apresentar o pitch da Elevate lá no espaço e a gente ficou top 3 ali no programa de aceleração que a gente participou. Então foi muito legal, o evento foi muito massa, super cansativo, mas é isso. Agora cá estamos em recuperação e bora lá pro Journal. Muito bom, parabéns pelo resultado, seu time da Elevate. E, pessoal, como o Gui já puxou a ponte aqui, né, para você que quer se desenvolver em técnicas de comunicação, apresentação, negociação, dentre outras, finanças, valuation, estratégia, marketing, análise de investimentos, assim por diante, o General Business Program já está com as inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2025. As turmas de agora, do segundo semestre de 2024, estão lotadas. A gente está com cerca de 400 alunos e alunas em todas as nossas turmas virtuais, presenciais, segunda e quarta, terça e quinta, sábado. E eu tô, né? A gente finalizou essa semana comigo, com o Yuri, com a Mayara, as aulas de negociação estratégica. A gente vai falar sobre isso muito aqui no episódio de hoje. Então, um abraço para as turmas 117 e 118 do GBP, que eu tive o prazer enorme, inenarrável, de trabalhar os temas de negociação com vocês, né, que eventualmente estão assistindo aqui. Então, obrigado de coração. A gente se vê mais para frente no curso e nos eventos de fim de ano. E para você que quer se desenvolver nesses temas e em vários outros, as inscrições estão abertas para as turmas do primeiro semestre do ano que vem, com desconto para inscrições antecipadas. Então aproveita, hein, pessoal. O valor que você vê hoje no site, ele acabará em breve e não voltará a ser assim nunca mais, hein? Então fiquem atentos. Beleza? Vamos lá, Gui, a gente tem bastante coisa para falar, inclusive o link dos cursos está na descrição do episódio, beleza? Então procura lá btcompany.com.br ou clica nos links aqui embaixo. E vamos começar falando de tech. Eu peguei uma notícia do Neofeed e o título é o seguinte: o Google está atrás na corrida da IA, inteligência artificial. E a culpa é do home office, entre aspas. Aqui diz o ex-CEO. Gui, você que é um entusiasta do home office, eu queria que você comentasse sobre essa culpa que ele atribuiu aí para o Google ficar atrás na IA. Bora lá. Bom, o Eric Schmidt, ele é o ex-CEO do Google, né? E ele faz coro a vários CEOs aí pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente tem o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, o Elon Musk, CEO da Tesla. Aqui no Brasil, recentemente, o Thales Gomes ficou famoso, né? Defendendo o que ele chamou de trabalho híbrido, que era de segunda a sexta no escritório e sábado e domingo de casa.
né? Então, tem muita gente que gosta de trabalho presencial e que defende o trabalho presencial, né? O que que o Eric está falando aqui, né? Assim como tem gente que defende o trabalho remoto, né? Mas o exemplo que o Eric trouxe sobre o fracasso do Google é sobre o seu posicionamento em inteligência artificial, né? Campo onde a Microsoft tem avançado bastante através da sua parceria com a OpenAI. A OpenAI em si tem avançado muito, tem ganho cada vez mais holofotes e, inclusive, anunciou recentemente o lançamento do seu mecanismo de busca, o Search GPT. A Apple recentemente lançou o Apple Intelligence, o Facebook ou a Meta, tem a sua AI Llama, talvez tenha outros com outros nomes também. O Google tem o Gemini, né? Então, assim, todo mundo está correndo e o Eric manifestou essa preocupação aí que o Google talvez não esteja na liderança, né? Quem que tem ganho muito com essa grande onda de AI, né? Tem gente que fala de bolha de AI, né? Mas o que, que de fato tem acontecido, né? A gente tem visto cada vez mais aplicações de AI sendo aplicado em cada vez mais coisa. Tem muita startup, empresa nascendo usando AI e as empresas grandes também estão aplicando AI para uma série de atividades, né? Quem que tem ganho muito com isso? Curiosamente, a empresa que mais tem surfado essa onda é a Nvidia, né, que multiplicou seu valor de mercado muitas vezes ao longo do último ano. A Nvidia é uma empresa que faz o design, o projeto das GPUs, que são os processadores gráficos que são utilizados para rodar os modelos de AI, né? É o computador, é o cérebro onde roda o modelo de AI. NVIDIA vende essas placas, fabrica, ela não fabrica, né? Isso é curioso. Ela faz o design, aí tem uma outra empresa que fabrica e a NVIDIA vende essas placas para essas empresas, como o Google, né? Como o Facebook, como a OpenAI, né? Ela é o fornecedor de todas essas empresas. Ela multiplicou o seu valor de mercado muitas vezes esse ano e sabe como é que ela trabalha? De maneira remota, né? Eu queria dar um passo atrás aqui, né? Fazer uma digressão. Será que a gente pode definir que uma prática isolada, né, é suficiente para dizer que a pessoa ou uma empresa pode ser boa ou ruim, né? Um exemplo de uma pessoa. A gente falar que alguém que gosta de animais, né, que por isso adota uma dieta vegetariana, que não fuma e não bebe, será que isso define uma pessoa boa? Se a pessoa faz isso, portanto, ela é boa? Né? Pessoalmente, eu tenho dois gatos. Eu acho que os espectadores aqui que assistem o nosso programa pelo YouTube, quem assiste, né, seja no Spotify, onde quer que seja, provavelmente já viu eles passando por aqui, às vezes trombando. Um tá no meu colo agora, inclusive. Eu tenho dois gatos. Eu também adoto uma dieta vegetariana há quase uma década. Eu não fumo e eu só bebo em raras ocasiões. Será que isso me faz uma pessoa boa? Será que só esses hábitos são suficientes? Né? Tem um personagem histórico muito conhecido, né, tal de Adolf Hitler, que adotou uma dieta vegetariana, mas no final da sua vida, que também não bebia e não fumava, né? E ele se dizia um amante dos animais, né? Eu gosto de pensar que eu tô alguns passos à frente, né, na minha evolução como ser humano do que esse colega Adolf, né? Ou seja, não é porque você é vegetariano, ou não bebe, ou não fuma, que você é bom ou você é ruim, né? Não é porque o Mark Zuckerberg pratica jiu-jitsu e surfa e que se eu fizer isso, eu vou virar um bilionário tech, né? Não é porque o CEO acorda às 5 da manhã e corre uma maratona que você tem que acordar às 5 da manhã e correr uma maratona para ter sucesso. Mas eu entendo o Eric Schmidt, cara. Quem nunca reclamou de uma empresa onde já trabalhou, que atire a primeira pedra aqui. Eu não posso criticar ele aqui. Todo mundo já falou mal de algum lugar que trabalhou, né? Qual que é a questão? A cultura empresarial, ela é uma questão muito única, né? Não é um elemento isolado, né, como o trabalho presencial, híbrido ou remoto, que vai ser determinante no sucesso da empresa, né? Quais são os rituais da empresa? Quem que é o líder? Qual que é a visão do líder? O quanto que tem de burocracia? Em que mercado que essa empresa está atuando? Quais são os produtos que ela possui? Né? Quanto que ela tem de disponibilidade de financiamento? Quanto que ela tem de recursos para investir?
o talento das pessoas que tá lá, para não falar de sorte, como alguns de inúmeros fatores que vão influenciar o resultado das empresas. Qual que é a verdade, Habib? A verdade é que profissional bom tem poder de barganha. Quando a gente fala de trabalho remoto, é isso. O Brian Niccol, ex-CEO do Chipotle, está assumindo agora como CEO da Starbucks. E além de um pacote modesto que bate lá mais de 100 milhões de dólares, quando coloca tudo quanto é bônus e stock option e não sei o que para dentro, ele exigiu um benefício diferenciado. Ele exigiu trabalho remoto, né? 100 milhões de dólares não basta, né? Eu quero trabalhar de casa e quando precisar ir para o escritório, eles pagam Uber, né? E é o Uber carinho lá, porque ele vai de avião para o escritório. Ele mora na Califórnia, o escritório da Starbucks é em Seattle, né? Então, assim, não quer entrar nessa discussão, o negócio é valorizar o passe, cara. E se você tem poder de barganha, você não precisa discutir trabalho remoto, trabalho presencial. Você pode exigir isso, como fez o Brian Niccol, que agora vai ser CEO de Starbucks. Pois é. Talvez faça mais sentido atribuir a uma priorização de projetos que, por exemplo, a OpenAI teve em detrimento, né, do Google, que tinha outros projetos, o que não faz com que ele tenha errado, ou eventualmente ao preparo dos profissionais que estavam na área, né? Enfim, tem uma série de questões aí que eu acredito que contam mais do que o home office, até porque o fato de que a Nvidia está em home office e crescendo do jeito que está nesse mesmo mercado, né, atuando com outro produto, etc., que entra nas inúmeras variáveis que o Gui colocou, acho que já é um bom contraponto. Vamos dar sequência, pessoal? A gente vai falar bastante sobre fusões e aquisições. Eu queria começar aqui com a primeira notícia do Brasil Journal. O título é Batatas Pringles e Cheez-It, o M&A de 36 bilhões de dólares no mercado de snacks. Numa época em que a gente dá mais valor à saúde, alimentação saudável, sustentabilidade, eu queria trazer aqui uma aquisição para assustar a galera fitness. A dona do M&M's está se juntando com a dona da Pringles. Se você nunca comeu M&M's e Pringles, eu tenho pena de você. Se consumidos regularmente, eles vão travar suas artérias, vão subir sua pressão, aumentar sua barriga, inconscientemente prender ao sofá? Muito provavelmente. Mas que é gostoso é, viu? Bom, vamos entender isso aqui. A Mars, ela é uma empresa americana, familiar, a quarta maior empresa de capital fechado dos Estados Unidos, segundo a Forbes, o que passa na reportagem aqui. Ela faturou 47 bilhões de dólares no ano passado, uma empresa muito grande. E ela tem atualmente 4 divisões. A primeira delas é Pet Care, as marcas Pedigree, Royal Canin, Canin, Whiskas e várias outras. Uma divisão chamada Mars Wrigley, que surgiu depois da aquisição de uma goma de mascar aí, que é muito consumida pelo Warren Buffett, inclusive aí, né, o pessoal que acha que todo mundo tem que ser super saudável. Warren Buffett tem um documentário em que ele mostra que ele toma café da manhã no McDonald's todos os dias e ele é fã de goma de mascar, viu, pessoal? Então, nessa divisão, Mars Wrigley, é onde se encontram M&M's, Snickers, Twix, Skittles. A divisão de Food, onde se encontra Master Foods e Uncle Ben's. E uma outra chamada Mars Edge, que conta com suplementos e nutrição personalizada. Uma delas é a Gomo, que é uma marca de snacks que servem aí para suprir deficiências nutricionais. Foi criado para trazer esses benefícios para crianças e adolescentes na Índia, né, e tentar suprir essas dificuldades por lá. Aquela Nova, que é uma empresa que vai ser comprada pela Mars, ela também é uma House of Brands e contempla as marcas Pringles, Cheez-It, que é também um salgadinho. Aí tem algumas marcas da Kellogg's, Club Crackers, Eggo, Sucrilhos, Fruit Loops, Corn Flakes, Choco Crispies, né? Aqui vale ressaltar que no ano passado a Kellogg's, né, aquela nova, ela fez um spin-off das marcas da Kellogg's, tá? Então, o mercado ele até desconfiou que os cereais não estavam performando bem, e isso talvez seja até uma razão, tá? As marcas daquela nova, né, Pringles, Cheez-It, elas devem entrar na divisão Wrigley da Mars, que é a divisão a parte de junk food.
Aquela nova, ela tem capital aberto. As ações, elas fecharam pregão no dia do anúncio em 74 dólares e 50, sendo que a Mars ofereceu 83,50, um prêmio de 33%. E aqui eu quero falar sobre negociação, um tema que a gente discutiu em aula essa semana. A gente fala sobre negociações, a gente fala sobre os prêmios nas aquisições, que não é necessariamente uma compra ruim. Pagar um prêmio pode ter um objetivo estratégico, um timing otimizado e, principalmente, pode estar dentro do valor de reserva na negociação, fazendo com que não seja um acordo ruim. Muito pelo contrário. É fundamental analisar as alternativas ao acordo, principalmente o cenário em que a marca poderia ser comprada por um concorrente. Esse tipo de análise estratégica a gente faz nas primeiras aulas do GBP, nas aulas de negociação, e os alunos aí desse semestre já estão craques nisso. E se você quiser aprender a fazer esse tipo de análise de alternativas, de valor de reserva, de preços mínimos, máximos, as inscrições para as turmas estão abertas. Aproveita aí o valor promocional e já se inscreve. Falando em estratégia de portfólio, voltando ao tema da aquisição aqui, a Mars, ela busca uma diversificação para ampliar a oferta de salgadinhos em comparação com os doces que ela tem hoje. Ação essa que já foi feita pela Hershey's, que é uma outra marca famosa pelos seus doces e chocolates, que recentemente adquiriu uma controladora de marcas de salgadinhos. A aposta é que as comidas de má qualidade nutricional e ultraprocessadas não vão perder espaço com o pessoal que insiste em dar importância para a saúde. A gente vai ver os números aqui rapidinho daquela nova que tem capital aberto. E pelo que eu estou vendo na análise, tanto dessa empresa como de outras que a gente já viu por aqui, o volume de junk food tem caído. Tá? Isso pode ser, sim, reflexo de uma mudança de hábito de consumo. Só que a subida do preço tem compensado, ou seja, os eventos inflacionários, né, os preços mais altos, eles compensam a queda do volume. A questão é, será que isso se sustenta por muito tempo? Olha, espaço sempre vai ter. Até hoje existe empresa de cigarro, mas me parece razoável que as empresas invistam mais em snacks saudáveis, ou pelo menos snacks menos ruins. Aquela nova, no segundo TRI de 24, teve uma receita de 3,2 bi de dólares, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só que esses 4% de aumento teve uma queda de volume de 4% e um preço que subiu 8%. Então, a gente teve um aumento na receita muito pelo preço, né? Porque o volume caiu. Então, o preço teve que subir muito para compensar essa queda de volume e ainda assim trazer um aumento de receita. Ou seja, isso para mim não é uma boa notícia. Esse aumento de receita para mim não é bom necessariamente, porque ele reflete inflação, aumento de preço com queda de volume. Por outro lado, a margem bruta subiu bastante, né? Ela saiu de 33,5% para 36,5%, uma margem bruta respeitável e que aumentou bastante, mostrando uma eficiência operacional grande. O lucro operacional foi de 500 milhões, uma margem de 15,7%, e a empresa teve um free cash flow no primeiro semestre aí de 443 milhões, ou seja, uma empresa saudável, lucrativa, mas a queda de volume pode refletir algumas mudanças de tendência. É isso que a gente tem que observar. Não dá para comprovar isso agora, mas a gente pode observar ao longo do tempo. Agora, em relação à estratégia de portfólio, complementando os doces com salgadinhos, assim como a Hershey's fez, acredito sim que pode ser uma boa jogada da Mars. Vamos observar aí as eventualidades, consequências e o que vai acontecer também com a Mars nos próximos trimestres. Bom, Gui, vamos dar sequência. A gente tem mais uma notícia que a gente já comentou sobre o tema aqui, mas sempre vale complementar. Neofeed. Na Mobile, o momento é de ansiedade pela fusão com a Tokstok, apesar do prejuízo no trimestre. Vamos lá, Gui. Acho que a Mobile já está acostumada com prejuízo nos últimos trimestres, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ansiedade, né, nessa fusão ou aquisição da Tokstok. Boa, Habib. Espero que eles não estejam confortáveis, né? Como a gente olha acostumado, talvez leve a pensar em conforto, né? Mas certamente é algo comum, infelizmente, tem sido. A Mobile.
Vamos passar aqui por alguns fatos. A gente inclusive falou da notícia da Mobile, se eu não me engano, no journal passado, né? A Mobile anunciou sexta-feira, dia 9, o seu acordo de fusão com a Tok, o que triplicaria a receita da empresa. Depois disso, as ações chegaram a cair mais de 13% na semana que se seguiu, até dia 16, e depois voltou a subir e meio que está no 0 a 0 ali, no patamar de R$ 3 por ação. Um dos pontos de dúvida sobre a fusão é que a Dobrulli, a família fundadora da Tok, que atualmente é uma acionista minoritária, ela é contra a fusão. Inclusive, ela que vinha, né, melando as negociações ao longo dos últimos anos, porque não é algo novo que a Mobile quer comprar a Tok, né, quer se fundir com a Tok. Só que agora a Dobrulli deu mais um passo contra a fusão e entrou na justiça para tentar barrar a transação feita entre o SPX, que é o acionista controlador da Tok, e a Mobile. A transação, como a gente comentou aqui, envolve não apenas a troca de ações entre a SPX e Mobile, mas também contém a condição de que o plano de reperfilamento dos 364 milhões de reais de dívida da Tok seja concluído. A Mobile tem diversos motivos, né, para ter pressa com esse negócio, né? Um, obviamente, é o ponto de que eles estão tentando fazer isso faz muito tempo, então, né, não vê a hora de concluir esse deal. Com a fusão, eles vão triplicar de receita, o que pode ser um passo fundamental para eles conseguirem finalmente, né, quem sabe, talvez, tornar a Mobile uma empresa rentável, né, dado que nos últimos 5 anos ela acumulou mais de 300 milhões de reais em prejuízo. Sem a fusão, a Mobile ainda assim tem reportado crescimento. O marketplace de terceiros foi o principal responsável. O GMV, o volume transacionado no marketplace de terceiros, aumentou quase 60%, sendo que o Mercado Livre puxou a demanda aqui. No total, né, o crescimento de volume ficou em 6%, comparando ano contra ano, ou seja, algo não muito impressionante, né? E alcançou 402 milhões de reais. O EBITDA não ficou em menos de 2 milhões. O EBITDA ficou em menos 2 milhões, né? Ou seja, desses 402 milhões de reais, não sobrou nada no EBITDA. Foi negativo 2 milhões. O que, acredite, é uma melhoria, né? Porque os números de 2023 e 2022 foram de menos 5 e menos 11, né? Ou seja, ambos negativos e de maior magnitude. Nesse primeiro semestre, a Mobile também consumiu 28% do seu caixa, terminando o mês de junho em 184 milhões de reais, impactado principalmente pelo seu prejuízo de 15 milhões e pelo CAPEX, necessidade de investir em abertura de lojas, de quase 13 milhões. Hoje, as ações da Mobile estão sendo negociadas no patamar ali de R$ 3, o que dá um valuation para a empresa, né, em bolsa, de cerca de 300 milhões de reais. De acordo com a reportagem, o Goldman Sachs coloca o preço-alvo da ação em R$ 2, ou seja, ainda um terço abaixo do valor de tela, né, do valor atual. O Goldman Sachs foi, em 2021, um dos coordenadores do IPO da Mobile, ou seja, um dos bancos envolvidos em entender o negócio da Mobile e vender esse negócio para investidores, né? Na época, o preço-alvo que o Goldman colocou para as ações da Mobile era de R$ 30. Fizeram um IPO ali pelos R$ 21, a ação não chegou a 30, mas se não me engano chegou até uns 27, e hoje está 3. A empresa captou em 2021 900 milhões de reais, cerca de 3 vezes o que ela vale hoje como empresa, né? Olha, eu, Habib, confesso para você, né? Quando eu li essa matéria, quando eu estava aqui fazendo o resumo, isso me lembrou de uma expressão, se eu não me engano, eu conheci no mercado financeiro, né? Que é: não tente pegar uma faca caindo. Pois é.
É uma expressão que parece que se encaixa bem, e eu queria ressaltar o fato do quão temerário é a Mobile depender, né, ou sustentar parte do seu crescimento na venda através de marketplaces de terceiros. A gente falou sobre o Mercado Livre algumas semanas atrás, que o Mercado Livre quer se tornar líder em todos os segmentos do varejo online, né? Isso inclui móveis e itens de decoração, que é o mercado da Mobile e da Tokstok. E se hoje a Mobile sustenta o seu crescimento na venda para terceiros que coloca o Mercado Livre como seu primeiro, isso é temerário por quê? Porque, pessoal, cortar o intermediário aqui não é tão difícil quando a gente está falando de Mercado Livre. Então, é algo perigoso. Eu tomaria bastante cuidado com essa linha de crescimento, né? Sustentar o crescimento da empresa vendendo para alguém que pode comprar do seu fornecedor. É um cuidado. Enfim, vamos ver se o pessoal vai acompanhar essa dinâmica estratégica. Mas o Mercado Livre está papando por todos os lados e ele não vai deixar de papar o intermediário. Vamos dar sequência, Gui. A gente tem mais uma notícia sobre fusões e aquisições. Na verdade, são duas. Brasil Journal. Opinião: os riscos à concorrência da fusão Pets-Cobasi. E do Neofeed. Pets e Cobasi selam fusão e escolhem um novo inimigo, os marketplaces. Eu trouxe essas duas notícias que, de certa forma, se complementam, mas são dois temas diferentes e eu quero abordar as duas separadamente. A primeira é um artigo de opinião do Brasil Journal. É sobre os riscos da fusão pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que, teoricamente, nos protege da formação de monopólios. No artigo, eles comentam que as duas empresas fazem a mesma coisa e a fusão é basicamente uma consolidação de mercado, um market share, concentração de público-alvo. Pets e Cobasi são as duas maiores empresas de varejo pet no Brasil, faturando cerca de 7 bi de reais somadas. A terceira, que é a Pet Love, fatura 1 bi, mas tem muito menos lojas físicas. A Pet Love hoje está com 10 mega stores, isso no estado de São Paulo. A Cobasi tem 230 mega stores e a Pets tem 250 espalhados pelo país todo. Em determinados locais, só tem Pets e Cobasi. A união configuraria monopólio regional em certos casos. Tem uma cauda longa de pequenas lojas de artigo pet, mas que se veriam engolidas pelas grandes sem capacidade de concorrer. Segundo a reportagem, escrita por um ex-presidente do CAD, Gessner Oliveira, ele elenca algumas preocupações que o órgão pode ter. 1. Concentração horizontal, o market share no mesmo segmento. 2. O que ele chama de concentração vertical, o fechamento de mercado, principalmente para fornecedores. E 3. A dificuldade em criar remédios para concorrentes se estabelecerem. Na questão da concentração horizontal, uma possibilidade é que o CAD exija o desinvestimento de ativos, ou seja, a venda de lojas para terceiros, de forma a não monopolizar uma região, por exemplo. Essa é uma solução que o CAD pode impor para evitar monopólio regional, enfim, concorrência desleal em determinadas situações, e que pode funcionar. O desinvestimento de ativos, né? A empresa opta por fazer a fusão, mas ela tem que se livrar de algumas de suas operações. Agora, a maior preocupação, pelo menos para mim, é o segundo ponto. Um player desse tamanho, ele concentra o mercado de fornecedores, criando uma coisa que a gente chama de monopsônio. É tipo um monopólio, mas na outra ponta. O mercado só tem um comprador e você tem que vender nas condições dele. É basicamente o caso da Amazon nos Estados Unidos. Pegando especificamente o caso de livrarias, né, o negócio cresceu tanto que todo mundo tem que vender livro na Amazon, ou quase só lá. Ou seja, ou você vende livro para a Amazon, ou você não vende livro. Isso configura um monopsônio. Isso traz um poder de barganha muito grande para o comprador. É uma análise de Batna, a melhor alternativa ao impasse que a gente faz nas aulas de negociação. O colunista ele fala sobre a possibilidade de elaborar contratos de exclusividade, que isso seria um problema na formação dessa concentração vertical. Mas eu diria que isso nem é necessário. Concentrando o mercado desse jeito, não precisa de nenhum artifício contratual. É só seguir comprando e crescendo que os fornecedores eles vão ser forçados a vender nas suas condições. Ou seja, se o CAD proibir cláusula de exclusividade, para mim isso é uma ação, né,
um tipo de proteção que vai ser inócuo, porque, na prática, vai se consolidar essa exclusividade. Ele fala que impedir venda em bundling pode ser um caminho para mitigar esse problema também, para reduzir volumes, eventualmente. Ou seja, as empresas não poderiam fazer pacotes aí, comprar em pacotes também. Não sei se ajuda muito, tá? Eu acho difícil, particularmente, o CAD encontrar formas para conseguir levar a fusão à frente, né? Mantendo a competitividade no setor. Eu já comentei aqui que eu acho que essa fusão ela é temerária para o ponto de vista do mercado vendedor, os fornecedores, e do mercado consumidor. Essa é uma visão minha. Eu, se fosse o CAD, dava uma podada aí nessa fusão, né? Mas eles vão fazer a análise deles. A segunda reportagem é a resposta das empresas ao CAD. O presidente da Pets, o Sérgio Zimmermann, ele diz que os marketplaces, como o Mercado Livre e a Amazon, trazem competitividade ao setor e que eles, na fusão, Pets e Cobase, não vão poder aumentar preço, né, trabalhar de forma anticompetitiva, porque aí o volume iria para os marketplaces. E a fusão seria uma defesa contra essa competição, porque os marketplaces têm volumes muito grandes, né? Ele comenta que os benefícios da fusão vão ajudar o grupo a trazer preços mais competitivos, melhorando a situação dos clientes e conseguindo competir com os grandes marketplaces. Eu discordo de forma completa da análise do presidente da Pets. Primeiro, porque os marketplaces eles não têm operações físicas e parte relevante do volume vem das lojas. Se a preocupação for a concorrência dos marketplaces, eles poderiam juntar as operações online só, mas não é isso que ele defende. Inclusive, os comércios locais de produto pet ainda existem. Se de fato competissem com os marketplaces online, todos já teriam fechado. Mas não é o que acontece. As lojas pequenas fecham quando entra uma Pets ou uma Cobase com operação física na região. É isso que se consagra, que se materializa, que é o real. Segundo, os marketplaces são marketplaces. Eles não compram direto dos produtores, eles são canais de revenda. Eles vendem os produtos da própria Pets, da Cobase, das lojas pequenas, e elas estabelecem os seus próprios preços, como configura o marketplace. Terceiro, se a gente forçar a barra e falar que o marketplace está pressionando muito o preço para baixo, o que pode vir a acontecer, mas não nesse caso, nesse cenário de artigos pets, com milhões de pessoas indo em lojas físicas, o ideal seria ativar o CAD contra os marketplaces, para atacar o problema na raiz e não criar uma solução que vai trazer outro problema, pelo menos para as demais lojas de artigos pets. Enfim, as justificativas da Pets e da Cobase, ao meu ver, para quem está atento à dinâmica de poder de barganha, não procedem. Vamos ver o que, que o CAD vai fazer, qual vai ser a análise, porque a fusão está se configurando e vai ficar na mão do CAD. Não tem jeito. A gente vai acompanhar os desdobramentos aqui, com certeza, né? E se você tiver uma opinião, uma visão sobre essa fusão, se vocês acham que ela deve ocorrer, não deve ocorrer, deixa um comentário para a gente, assim como sugestões de temas para a gente trazer para os próximos episódios, tá? Interage com a gente, que a gente gosta muito de ouvir sua opinião e a gente dá atenção para ela e a gente sempre traz temas que nossos alunos ou ouvintes pedem para a gente trazer por aqui. Bom, vamos dar sequência, Gui, agora indo para a nossa discussão da semana, discussão do BTC Journal. Eu trouxe aqui uma notícia do Valor Econômico. Maioria dos profissionais brasileiros não foram promovidos depois de terem filhos. Polêmica, que eu queria trazer esse tema, porque eu empatizo, né, de certa maneira, com o público da reportagem e porque eu acho que é conveniente a gente trazer essa discussão para cá. E você, como um ex-head de recursos humanos, que certamente está fazendo esse papel na sua empresa hoje, né, dentre outros papéis que você deve estar executando, eu queria que você comentasse sobre essa reportagem. Bom, a matéria do valor, ela traz os dados de uma pesquisa que foi realizada pela Apoema, em parceria com a MindMiners e a Maternidade nas Empresas. Ela ouviu 1.000 pais e mães contratados via CLT no Brasil e traz alguns dados. Primeiro, 42% das mulheres acreditam que perderam chances na carreira depois de terem filhos, e metade delas temem perder emprego,
Entre os pais, o número é de 27%. De acordo com a Julia Ades, líder da pesquisa, apesar das empresas oferecerem benefícios e iniciativas, muitas vezes não há escuta. Ela cita a baixa abertura existente para temas como flexibilidade de horário e trabalho remoto, que são elementos que naturalmente ajudam demais os pais e mães a conciliarem as responsabilidades do trabalho com a parentalidade. Outros pontos trazidos pela pesquisa são: a maioria dos homens entrevistados se consideram mais preparados em comparação com as mulheres para voltar ao mercado de trabalho no caso de uma demissão. Os pais também disseram sentir menos culpa e insuficiência do que as mães. 80% dos pais afirmaram serem os principais ou únicos provedores da família, contra 57% das mães. Outra conclusão da pesquisa é a de que trabalhadores liderados por gestores que são pais ou mães apresentam sentimentos mais positivos do que aqueles que têm chefes sem filhos. A pesquisa apontou que diversas mães se percebem como profissionais melhores depois da maternidade. Isso seria pelo desenvolvimento de habilidades que vêm com a parentalidade e que são úteis no ambiente profissional para fazer gestão de pessoas. Habilidades essas como a resiliência, a paciência, a empatia, o senso de coletividade e o foco. Ainda de acordo com a pesquisa, as famílias com mais de um filho ou com filhos mais velhos tendem a lidar melhor com a questão de carreira e possuem menos medo de perder o emprego. Ditos os dados aqui da pesquisa, né? Eu queria dizer que ela, primeiro, assim, me toca em diversos pontos, né? Diversas maneiras. Primeiro, eu entendo que existem algumas pessoas que ocupam cargos de gestão, né, que têm um certo gozo, que têm um certo prazer em controlar o outro, em ter controle sobre a outra pessoa. E aí passa, por exemplo, a exigir que você passe muitas horas no escritório, ainda que não tenha trabalho a ser feito, ou que você simplesmente vá ao escritório, ainda que você possa fazer tudo ou praticamente tudo de maneira remota, né? E aí, a parentalidade ela entra aqui batendo de frente com isso, né? Porque para eu poder priorizar o trabalho acima de tudo, eu vou priorizar o trabalho acima de mim, né? E eu já fiz isso, e talvez você que está ouvindo o PTC Journal também já deve ter feito isso alguma vez na vida, né? Aquele trabalho que você não comia direito, não se exercitava direito, não dormia direito, né? Direito sendo a quantidade de horas que você precisa dormir para se sentir bem, se sentir descansado e saudável, né? Se alimentar corretamente, se exercitar com um mínimo de frequência e intensidade ali para você também manter o seu corpo, né? Funcionando, afinal de contas, não dá para trocar, não nessa vida, pelo menos, né? Mas enfim, a gente tem que se cuidar e é fácil, eu acho, você se despriorizar, né? Você se colocar em segundo lugar para priorizar o trabalho. Mas quando você tem um filho recém-nascido, uma criança, esse ser não consegue se cuidar, né? E ele vai ter que ser a sua prioridade, né? Na melhor das hipóteses, ele vai ser a sua prioridade, porque você precisa cuidar daquela criança, senão ela vai morrer, né? Você consegue ser mais leniente com o seu autocuidado por um bom tempo e você sobrevive, né? Se você já tiver maiorzinho. Mas a criança não dá. Então, quando chega essa criança, ela vira prioridade. E eu acho que isso bate de frente com esse exercício de poder que demanda a priorização do trabalho em primeiro lugar para o trabalhador. Bom, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, para mim, é que esse é um sistema que, obviamente, não para de pé, né? Isso me deixa puto, porque uma sociedade que não valorize profissionalmente quem tem filhos, ela não vai durar muitas gerações, né? Porque, né, você só emprega quem não tem filho, aí morreu, acabou, né? E uma hora a galera que não tem filho, não tem filho, acabou a sociedade. Então não é uma sociedade que eu acho que é
saudável, né? E por fim, queria até fazer um outro exercício, né? Pedir pro ouvinte fazer um outro exercício, que é pensar em pessoas com quem ele trabalhou que estavam nessa posição, né? De serem pais, ou de cuidarem de alguém, né? Serem tutores de alguém, ou até pessoas grávidas, né? Mulheres grávidas, obviamente. Eu não conheço também, né? Homem grávido, mas por que mulher grávida, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com mulher grávida, mas eu já trabalhei, eu já tinha ouvido uma frase aí, mais uma, né? Que a mulher grávida é o ser mais eficiente do planeta Terra, né? E, cara, quando você, as experiências que eu tive trabalhando com mulheres que estavam grávidas foi essa também, né? De ver pessoas que estavam executando as coisas com muito mais agilidade, estavam executando um volume de coisas muito alto, né? E trabalhando num nível diferente do que o resto das pessoas. Acho que tem um senso de urgência, né? E um senso de priorização que vem com a maternidade, né? E com a paternidade, com a parentalidade, que ajuda o profissional, né? Além do que, como a matéria já comentou, esse desenvolvimento de soft skills, né, de habilidades comportamentais que vão ajudar as pessoas no ambiente de trabalho, no seu papel de funcionário, de gestor, nos seus diversos papéis no ambiente de trabalho. Habibi, queria te ouvir. Bom, vamos lá. Você falou muita coisa muito importante. Eu vou tentar puxar algumas coisas que você falou e tentar complementar também. Para isso, eu vou começar de outro lugar. Alguns meses atrás, eu terminei a leitura de um livro muito, muito interessante, de um autor que eu gosto muito. Ele chama Cal Newport. Ele é um cientista da computação, acadêmico, doutor, pesquisador pela Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. Ele se formou no MIT, né? Tem doutorado pelo MIT, então é uma pessoa tecnicamente muito qualificada. Tem 3 filhos, né? Enfim, então, uma questão que ele traz bastante, né? E ele escreve muito sobre foco, produtividade, escreveu um livro muito bom chamado Minimalismo Digital. E recentemente esse livro que eu li chama Slow Productivity. Ele ainda não foi traduzido para o português. A tradução livre minha aqui, né? Produtividade lenta, onde ele estabelece uma série de elementos que fortalecem a produtividade num contexto do que ele chama de knowledge work, trabalhos intelectuais, trabalhos de escritório, sendo mais prático. E beleza, dentro desses elementos, eu não vou aqui fazer spoilers, se quiser ler o livro, eu recomendo fortemente, é um livro muito bom para trabalhar conceitos de produtividade. Ele estabelece aqui um conceito chave que ele chama de pseudoprodutividade. Qual que é a ideia, né? A produtividade é um conceito que veio da indústria e que consegue ser objetivado de forma bem categórica, né? Na indústria, na economia, você tem a produtividade como sendo a quantidade de mercadorias, de produtos, de serviços, etc., produzidos em um determinado período de tempo. Então, a produtividade é quando você tem essa relação sendo otimizada, né? Você produz mais em menos tempo ou com menos recursos, né? Então, é uma forma bem objetiva de você trazer a produtividade. Só que no trabalho de escritório, como as entregas, né, não são tão claras assim, alguns gestores, algumas pessoas, algumas empresas, elas tentam trazer um proxy, tentam trazer alguma coisa que possa ser aproximada daquilo que ele vai chamar de produtividade. Em grande parte dos casos, o proxy utilizado é carga horária, né, tempo de trabalho, tempo no escritório, ou entrega, né, alguns entregáveis que são definidos dentro daquela atividade, tá? Estou falando sim, são entregáveis é, não aleatórios, né? A palavra agora eu me perdi, né? Mas enfim, são entregáveis definidos, né, naquele momento, né? Não é uma coisa que vai trazer um determinado resultado para a empresa, tá? É um relatório, entrega de rotina, e-mails enviados, etc., que não estão necessariamente ligados a um resultado de receita, de redução de custo, de bem-estar do time, de redução de turnover, de redução de burnout,
que aí sim são métricas buscadas na empresa. Só que é muito difícil você fazer essa ponte, né? Entregar um relatório e garantir que aquilo vai diminuir o turnover da empresa. Não é assim que funciona. Então as pessoas utilizam proxies, utilizam aproximações do que seria a produtividade. E ele chama esse conceito de pseudoprodutividade, que em geral ele é muito pouco eficiente, porque as pessoas utilizam referências que não têm nada a ver com a produtividade da empresa e que trazem o que ele chama de overload, né? Trazem uma carga adicional desnecessária. Beleza, então existe esse conceito, ele se aplica nas empresas, e depois dessa digressão eu posso falar sobre a parentalidade. Eu sou pai recente, e uma coisa que eu aprendi, assim como boa parte dos pais e mães aprenderam ou desenvolveram, foi a priorização de atividades. A gente precisa entregar aquilo que precisa ser entregue, mas a gente aprende a jogar fora aquilo que não é necessário. A gente sabe que entrega idiota, entrega imbecil, não deve ser feita, né? Por quê? Justamente como o Gui muito bem falou, né? A criança, ela não se vira sozinha, tá? A gente tem que manter ela viva. Essa é a prioridade. Então, limpar a cozinha, lavar a louça, tudo isso não é mais prioridade. Então, é muito comum que na parentalidade a gente deixe algumas coisas que não são prioridade de fora mesmo, de lado, e não faça, né? Ou faça muito depois. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Porque a quantidade de trabalho, de atividade é muito grande. Então, desenvolve-se a priorização. Quando a gente traz isso para o trabalho, e quem é pai e quem é mãe também traz isso para o trabalho e sente isso como um grande benefício, o que que a gente faz? A gente faz aquilo que importa. A gente faz aquilo que traz um resultado efetivo, né? A gente não faz aquele relatório idiota que serve apenas para amaciar o ego de um gestor ou uma gestora mega controlador, como o Gui comentou aqui, né? Que tem a necessidade de poder, a necessidade de controle. Isso vai ser deixado de lado, né? Vamos lá, você tem uma tarefa, né? Uma lista de projetos que tem que ser entregues. E você tem que entregar um resumo, um relatório explicando sobre esses projetos. O importante é entregar o projeto. O relatório, pessoal, fica de lado, né? Fica como não priorizado e muitas vezes não é executado. Mas o que importa foi entregue, o projeto, a melhoria, a entrega, o produto, etc. Tudo isso é feito, mas o relatório não é feito. E isso pode prejudicar a pessoa que tem esse senso de prioridade, porque ela tem outras coisas para fazer, principalmente em casa. Então, pessoal, acho que esse é um elemento, né, que é desenvolvido na parentalidade e que pode prejudicar a carreira sim. Por quê? Porque não dá mais para perder tempo. Felizmente, eu, aqui dentro da BTC, né, enfim, pela otimização que a gente faz do time, a gente, em geral, não pede coisas inúteis, mas a gente sabe que isso acontece de monte nas empresas. Chefe, gestor, gestora, pedindo relatório, pedindo PPT, pedindo níveis de detalhismo, né, e de entregas que não vão trazer nenhum resultado prático para uma questão de controle, de organização dela, né? E aqui acaba tendo um determinado conflito com as pessoas que têm várias outras atividades para fazer dentro ou fora do trabalho. Então, esse é um cuidado, esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui dentro do que a reportagem nos traz de dados, né? Então, se a gestora exige esse relatório, esse monte de papelada, de PowerPoint, de análise de Excel que não vai servir para nada depois, que vai ficar mergulhado na caixa de entrada do seu chefe ou da sua chefe por 3 meses, só que ele exigiu aquilo de ser feito de um dia para o outro, e pede uma porrada de análise que ele não vai ler e tal, né? A pessoa que não faz isso, ela pode se prejudicar. E eu acredito que isso acontece com muita gente que é pai e que é mãe, né? Principalmente mãe, né? Isso, infelizmente, acaba atingindo mais as mulheres, pela carga talvez mais elevada em casa, via de regra. Então, acho que esse é um ponto crucial, aqui falando sobre priorização, que é algo importante, que as empresas deveriam focar. E esse livro do Slow Productivity, do Cal Newport, ele traz muito esse elemento para fortalecer as atividades dentro da empresa, para não precisar espremer as pessoas quando não tem que espremer e para conseguir tirar o melhor de cada colaborador da empresa, né? Eu espero que as pessoas possam mudar, porque assim como o guia, eu me preocupo com o futuro, né, onde
a parentalidade é desmotivada pelo contexto corporativo. Isso acontece nas demissões, acontece na falta das promoções, acontece até nos benefícios que a gente já falou aqui há algum tempo, né? Benefício de congelamento de óvulos, tal, que não são benefícios nem aqui nem na China, né? São só uma forma de você continuar se doando pela empresa e tirando a prioridade sobre você e a sua vida e a sua família, mas que é utilizado como uma forma de desmotivação à parentalidade e a gente tem que ficar atento a isso como sociedade. Tá? Os governos têm que agir. A gente tem uma série de países que estipularam, por exemplo, a licença paternidade, licença maternidade no mesmo período, da mesma duração, que é algo que eu considero fundamental para poder ter um tratamento igualitário de gêneros dentro do trabalho. Tem o aspecto de garantias, né? Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha na Europa, ela vai pedir demissão e ela vai ter uma garantia de quase 2 anos de auxílio-desemprego, né? Então é algo um pouco é, mais extenso do que a gente tem aqui no Brasil, que traz uma segurança maior para a pessoa poder se dedicar às atividades em casa. A gente tem uma série de países também na Europa, por exemplo, que atuam com seguridade social de uma forma mais protetiva do que no Brasil, e isso é uma questão política, né? Tem que ser discutido em sociedade. Agora, no que tange às empresas, o meu apelo é para que você, gestor, gestora, pare de pedir aquele monte de relatório inútil que não serve para nada, que você vai dar uma batida de olho só para ver se o seu funcionário, se um funcionário estão trabalhando, e pega realmente um projeto que vai ser executado, uma melhoria de fato, para que o seu funcionário, a sua funcionária, não perca tempo com esse tipo de baboseira que serve só para demonstrar controle. Beleza? É isso que eu queria passar, Gui. Acho que conecta bem com o que você falou, né, mas eu queria trazer esse preâmbulo relacionado à produtividade, que eu achei relevante também. Muito bom. Isso me lembrou de uma época aí da minha vida que eu tinha uma responsabilidade de fazer um relatório. Ele devia ter algo como umas 500 páginas, sabe? Imprimir umas 10 versões diferentes, encadernar e distribuir. Quando eu recebi essa responsabilidade, eu achei uma grande perda de tempo, né? E fui perguntar para os usuários ali, para os gestores: você usa isso daqui? Você lê isso aqui? É importante receber esse negócio? Não, com certeza, isso é importante, preciso. E depois descobri que aquilo estava cheio de erro. E se alguém tivesse lendo aquele negócio, eles já iam ter descoberto aquilo antes, sabe? Então tem muito desperdício, né, que acaba sendo gerado nesses exercícios de controle, né? E aí até pensando um pouco em jornada de carreira, né? Eu lembro de um momento de carreira um pouco depois desse, alguns anos depois, onde eu alinhava prioridades de maneira mais constante com minha gestora na época. E toda vez que você vai ver o que que tem para fazer, né, sempre tem uma lista interminável de coisas para fazer, né? Então, sei lá, você tem tempo para fazer duas, três coisas, tem 10 coisas para fazer. É importante saber priorizar, né? Teve um momento que eu entendi que o que estava abaixo de uma linha ali, né? Tipo, pô, tem 10 coisas para fazer. Dá para fazer três com qualidade. Com sorte vai dar para fazer mais duas. O que tá do seis em diante, ele não vai ser feito, né? E tudo bem, porque você precisa saber o que que é importante de fato, o que que é fundamental, o que que não pode ser deixado de lado, o que que vai trazer resultado e o que seria legal, mas que não vai dar, né? Porque não dá para fazer tudo, né? Essa é a verdade. Quer complementar com mais alguma coisa, Habib? Não, acho que esse ponto é o ponto crucial, pelo menos na minha visão, além, claro, das questões políticas que eu levantei, de legislação, etc., proteções. Porém, no que tange a nossa capacidade como indivíduo ou como empresa, né, enfim, participantes de uma companhia, é tentar eliminar esses proxies de produtividade, que na verdade não trazem uma produtividade real, né, não mostram a produtividade real, e tentar desenvolver, né, uma análise de mensuração de resultados concretos, tá? E saber que não vai dar para fazer essa ponte direito, que você vai ter uma lacuna entre
a atividade do colaborador e um resultado de receita ou de lucratividade, vai ter um vácuo ali no meio, né? Que você simplesmente vai ter que desenvolver uma estratégia e vai ter que confiar, né? E um processo bem estabelecido. Mas eu não acredito em controles nesse intermediário, né? Esses controles são formas de microgestão que vão trazer trabalho adicional que vai ocupar tempo para o trabalho real, né? E isso vai prejudicar a vida de pessoas que deixam de entregar esses trabalhos inúteis sabendo que tem coisas mais importantes. Tá? Então, acho que é mais ou menos essa linha e saber que tem que jogar fora algumas atividades mesmo, porque não vai dar para fazer, né? Boa, Gui, obrigado pela sua participação. Deixa aí o seu recado final para a turma. Boa. Valeu, Habib. Valeu, ouvintes, espectadores, pela paciência aí, por passar esse tempo conosco. Espero que, né, tenha dado tempo aí de lavar a louça ou de fazer esteira, seja lá qual atividade que vocês estão fazendo enquanto estão ouvindo a gente. Obviamente que os canais ali, né, seja o YouTube, seja o Spotify, caso vocês queiram deixar comentários, queiram pedir algum tema, né, ou se manifestar pelos temas que a gente discutiu aqui, os comentários são bem-vindos e nos vemos na próxima. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse, pela paciência. E temos então um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.